E aí sim, principalmente o afrofuturismo, eu acho que ele mostra que não existe evolução social sem a integração de todas as pessoas negras dentro de um sistema, dentro de um país, dentro de uma comunidade. É isso para mim. Alê Santos, escritor e roteirista, finalista do Prêmio Jabuti com o livro Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, é quem conversa com a gente neste episódio. Alê parte de seu último livro, O Último Ancestral, para explicar o conceito de afrofuturismo e para levantar uma questão central para o tema. O que é a tecnologia para essas experiências periféricas que não estão no centro das inovações do Vale do Silício? Vou falar um pouco do meu último livro, O Último Ancestral. Né? Ele é uma narrativa afrofuturista, então ele entra nessa corrente aí, essa vertente da ficção científica que se conecta com as discussões dos movimentos negros, dos movimentos de luta periférica, que vem a se apropriar da ficção científica como uma forma de falar de tecnologia, como uma forma de falar da visão negra de futuro também. Então, no Último Ancestral, eu trago o Elia, que é um protagonista, que é um garoto, que ele vive uma realidade muito quebrada ali numa favela de Obambo, e no meio dessa favela onde todas as religiões matrizes africanas, toda a experiência religiosa foi suprimida por um tipo de ditadura tecnocrática, ele desperta o espírito de um antigo rei, de um último ancestral capaz de reconectar todo o povo da favela com seus ancestrais e também de salvar eles dessa segregação tecnológica que foi construída. Então essa é a narrativa em torno do último ancestral. Ele conta com vários outros personagens para enfrentar todos esses desafios. Ele conta com a sua irmã recém-descoberta, que é a Hannah, uma garotinha que é uma gênio da tecnologia. Ele conta com a Moss, que é uma personagem ancestral ali, uma sacerdotisa que estava desaparecida. Tem muitos personagens ali, conta com Zero, que é o líder do chefe da criminalidade que rouba os carros ali na periferia, mas que também tem um papel importante nessa revolução contra o sistema tecnocrático. Realmente, as inovações tecnológicas e científicas que a gente tem contato vem de imaginários de pessoas brancas, né? Tipo robôs. A palavra robô vem de uma peça de teatro tcheco de 1930. Então, androides, de Isaac Asimov, cyberespaço, do William Gibson. Então, isso começa a mostrar o quanto a tentativa de falar de tecnologia de pessoas negras é afastado do debate público, né? Inclusive, por hoje, as maiores empresas de tecnologia de redes sociais serem de pessoas brancas dos Estados Unidos. Então, o afrofuturismo ele tenta dar esse espaço para como pessoas negras imaginam o contexto da tecnologia, né? Que muitas vezes para pessoas negras brasileiras não faz sentido eu ficar pensando no próximo iPhone que vai custar o preço de um carro popular, quando essa pessoa ainda tem que pagar uma gasolina muito cara que não consegue trabalhar. Então, o que é tecnologia para essas experiências periféricas, que não estão necessariamente nesse centro dessas inovações dos vales do silício, sabe? Então, às vezes essa tecnologia é uma tecnologia ligada à sua ancestralidade, ligado à forma como você explica a sua religiosidade. Às vezes é uma forma diferente de contar a história. Por exemplo, eu imaginei no Último Ancestral que os dados que a gente guarda em HDs, hoje nas nuvens, ao invés de seguir esse caminho tradicional da ficção científica, da tecnologia, de pensar em qual é o próximo HD, qual é o próximo o disco que vai guardar esses dados, ou qual a próxima nuvem, eu imaginei que poderiam utilizar de uma tecnologia ancestral que são as tatuagens. Tatuagens há milênios e milênios são utilizadas para passar mensagens. Então, eu misturei essas duas ideias aí. Então, no Último Ancestral, as suas informações, seu RG, seu CPF, inclusive seus dados de banco, são tatuagens que são escaneáveis na sua própria pele. Então, isso é uma forma de conectar a discussão com uma ideia que já foi utilizada pelos povos africanos ou brasileiros assim, na ancestralidade.
pouco da espiritualidade no meu livro, ela é complexa como ela é para mim, né? Eu sou um cara que não professa uma religião específica, mas o que eu tento estudar e entender todas as formas de religiões que existem, para entender como as pessoas lidam com as histórias e com seus mitos, e sobre, principalmente como esses mitos constroem dinâmicas sociais. Eu acho que o Último Ancestral é muito sobre isso, né? Então, no Último Ancestral, você tem uma perseguição aos mitos originários africanos e afro-brasileiros, porque eles sintetizam uma identidade de um povo. Então, esses mitos eles são substituídos por um outro mito, que é o mito da tecnologia. Então, a tecnologia se torna uma entidade quase que divina ali, que ela é considerada como superior. Todas as pessoas que, de alguma forma, estão conectadas com a tecnologia são consideradas mais elevadas, têm uma experiência de vida melhor do que as pessoas que são primitivas e ligadas à antiga fé, né? Então, para mim, os mitos são um pouco sobre isso, sobre como você utiliza uma história para manter a sua identidade e, inclusive, como você pode utilizar essa história, essa religião, para domínio político. Então, no Último Ancestral, quando eu vou discutir as religiões, quando eu vou inserir elementos mitológicos e religiosos ali, eu estou tentando inserir uma discussão sobre como esses mitos e como essas religiões podem ser utilizadas para reconstruir o imaginário e também para suprimir outras experiências de vida, como a gente tem na própria história do mundo, religiões que se tornaram hegemônicas e que tentam silenciar e suprimir outras religiões que são conectadas a uma experiência cultural, que são tradições, que carregam essa identidade de um povo. A parte eu vou falar um pouco sobre como a parte da música, a estética da música, especificamente do hip hop, do funk, do trap, eles se conectam com o meu livro, né? Eu acho que essa é uma característica que vem trazer um sabor novo para o afrofuturismo brasileiro, assim, porque essas experiências musicais, o afrofuturismo ele nasce com o Sun Ra, né? Ele nasce com esse músico de jazz, que não tinha uma narrativa exatamente romântica, depois ele fez um filme, mas a forma com que ele discutia a tecnologia era através do jazz. Então, o afrofuturismo sempre esteve conectado a uma experiência emocional musical. E eu vejo que existe esse sentimento afrofuturista e muitas experiências musicais como o trap e o rap, que são a tentativa de utilizar uma tecnologia que às vezes não estava acessível de um jeito que ela não deveria ser usada tradicionalmente, né? Tipo, alguém pegou um disco e arranhou e fez sketch. Então, criou uma inovação. O disco não foi feito para aquilo, mas a partir dessa experiência, desse mau uso criativo da parcela da população negra, se fez uma ruptura das tradições e criou uma coisa futurista, que é o rap, que é o hip hop. Então, para mim, a experiência de como o hip hop, o funk, o samba, o new samba utilizam esses instrumentos é uma ruptura tecnológica que faz a gente evoluir também. Isso, para mim, é a cerne do afrofuturismo, né? Tipo, é como a gente está reinventando as tecnologias a partir das nossas experiências negras. E eu sou um cara muito ligado, que escuta muito rap, escuta muito hip hop. Eu acho que a maior parte das músicas de hip hop no Brasil hoje, principalmente trap, tem esse bebe de espírito afrofuturista, mas os músicos ainda não sabem disso, né? Ainda não se ligaram nisso. Mas eu me liguei e eu me inspiro muito neles. Eu escrevo ouvindo música, então você vê que a linguagem do Último Ancestral é uma linguagem muito próxima das músicas de trap, de funk e de hip hop, né? Também porque é uma pretensão minha aproximar a ficção científica, que a ficção científica tradicional me parece aquele tipo de livro, de literatura, que só algumas pessoas muito nerds, classe média, ou aquelas pessoas que têm um gosto muito específico por tecnologia e uma curiosidade vão se interessar, sabe? Então, eu acho que, já que a música, o hip hop, o funk, bebe um pouco desse espírito afrofuturista, eu quis aproximar, trazer a ficção científica para dentro desse contexto musical. Então, você vai ver que o Último Ancestral tem uma linguagem que é totalmente inspirada no rap, no hip hop, né? Os personagens, eles falam com a linguagem do hip hop, eles usam as gírias do rap, então isso é uma forma também de aproximar os dois públicos, de quem está ouvindo essas músicas pop, futuristas,
técnico, rap, funk, hip hop e falar, putz, eu também me enxergo aqui dentro dessa discussão de hipertecnologia e de ficção científica, que talvez eu não me enxerguei como em filmes tipo Matrix, sabe? Então é uma coisa meio de fazer essa ponte entre esses dois mundos. É interessante lembrar que o afrofuturismo ele nasce como um movimento pop estadunidense. Então, ele não necessariamente significa afrofuturismo, não necessariamente significa estar totalmente conectado com pautas sociais. Às vezes o afrofuturismo, como muitas pessoas têm utilizado, tipo Doja Cat e tal, é uma pauta pop comercial. Isso, assim como ficção científica, né? Mas existe esse pedaço muito importante do afrofuturismo, que é a sua conexão com os movimentos sociais. Não dá para fazer afrofuturismo sem pessoas negras. Isso não é por uma questão biológica, isso é simplesmente uma questão de ocupação de espaços, né? A ficção científica tradicionalmente foi feita por pessoas brancas, então as pautas afrofuturistas só existem se esse espaço for ocupado por pessoas negras. Então o afrofuturismo ele começa dessa ocupação de representatividade, de fazer com que as vozes de pessoas negras, trans, LGBTQIA+, todas essas pessoas ocupem, cheguem ao patamar de mainstream também, de serem ouvidas, de serem escutadas de todas as maneiras. O afrofuturismo se conecta muito com essa urgência sobre como a população negra está vivendo em detrimento das populações não negras no Brasil, né? Porque a gente tem índices de sociedade muito díspares, estou falando desde índices de educação, a índices de saúde, índices econômicos também. Então, assim, o afrofuturismo ele vem reivindicar uma pauta urgente para que esses índices sejam sanados, sejam resolvidos. E aí sim, principalmente o afrofuturismo, eu acho que ele mostra que não existe evolução social sem a integração de todas as pessoas negras dentro de um sistema, dentro de um país, dentro de uma comunidade. Acho que é isso para mim. Parece que existe uma tendência no Brasil, parece não, é muito evidente essa tendência, de prender pessoas negras na discussão. Muitos de nós, autores, a gente só aparece, a gente na superfície, se a gente estiver falando, por exemplo, de racismo, sabe aquilo de autor negro? Todo mundo pergunta, pô, Ale, vem fazer uma palestra sobre como é ser um escritor negro. Eu acho que as pessoas negras que enfrentam essas polêmicas, elas acabam ganhando mais destaque do que aquela pessoa negra que não está enfrentando a polêmica, mas está produzindo intelectualmente. Quantas mulheres acadêmicas estão aí produzindo inúmeros artigos muito mais relevantes na questão acadêmica, na questão social, na questão política, só que às vezes não são divulgadas porque elas não estão nesse enfrentamento diário das redes sociais, né? Então, no meu caso, eu sou publicitário, então eu trabalho com redes sociais há mais de 10 anos, então eu entendia como construir o meu caminho nesse meio, como fazer esse meio acontecer para mim. Mas tem pessoas que não vão ter essa habilidade, nem precisam ter essas discussões. O Brasil deveria promover espaços para que todo mundo criasse e levasse as suas ideias adiante, sabe? Mas não é isso que acontece, infelizmente. Então, acho que, no meu caso, é uma questão de sobrevivência mesmo. Se eu não estou nas redes sociais, eu desapareço por um tempo. Então, se eu desaparecer, as editoras não vão me querer, outras pessoas não vão me querer. Então, acho que um espaço, é uma simbiose difícil entre você passar por essa dor de ser sempre puxado para falar de coisas dolorosas e da gente tentar usar o espaço que a gente consegue para transcender a dor e levar outras ideias que as pessoas nem esperam que a gente tenha, sabe? Acho que é difícil, acho que não existe uma resposta de como cada um vai lidar com isso, cada um vai encontrar o seu caminho ou não, muita gente não vai encontrar, infelizmente. E o Brasil segue assim, né? Tentando de alguma maneira silenciar pessoas negras estruturalmente. Então, eu acho que autor afrofuturista, que a maior parte do Brasil é recente, né? Tem o Fábio Cabral, tem a Sandra, que lançou um livro recentemente,
tem a Luan Zayla, são todas pessoas que estão ali também descobrindo o seu próprio afrofuturismo e produzindo isso no Brasil, né? Tem alguns autores que eu acho que me desperta muito. O Jordan Peele me despertou muito quando ele produziu, dirigiu, eu acho que roteirizou alguns episódios do Twilight Zone, segunda temporada que estava na Amazon, porque Twilight Zone é uma série clássica de ficção científica que na década de 60 que era ocupado por um cara branco e de repente você tem um cara negro assumindo essa posição da ficção científica, né? Ele também fez isso no Lovecraft Country, e você tem vários autores negros ocupando esses espaços, e falando, nossa, eu também posso fazer esse tipo de coisa, né? Tem um livro que eu acho que me marcou muito nos últimos anos, que é Filho de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi, uma escritora nigeriana que mora nos Estados Unidos e fez muito sucesso. Ela, na verdade, veio para o Brasil, aprendeu sobre o candomblé, voltou para os Estados Unidos, escreveu a sua narrativa e já está para virar filme também, já tem contrato para fazer filme. Então, acho que... E é um livro fenomenal que eu li, que eu curti pra caramba, que eu vi como a Tomi Adeyemi utiliza as estruturas de Hollywood para inserir narrativas negras ali. Então, acho que são duas obras que me marcaram bastante recentemente. Eu me referencio em Shonda Rhimes, que faz série de TV, mas também a Adoniran Barbosa. Eu me referencio no MC da Coruja, no BK, mas também Isaac Asimov, Drica Barbosa, Negra Ali. Eu me referencio também em Gabi Amarantos, mas também em Octavia Butler. O Jordan Peele, uma grande referência para mim. Eu me referencio Julius Vernes, em muitos autores, assim, William Gibson, os autores clássicos de ficção científica, mas também em Candeia, que é um grande sambista para mim, né? Nelson Sargento também é uma das minhas referências, Pixinguinha, Dona Ivone Lara, sabe, muitas pessoas que estão aqui produzindo texto. Para mim tudo isso acaba sendo texto e eu absorvo todos eles como uma mensagem, uma história que eu quero transmitir de alguma maneira. Quais são as suas principais referências afrofuturistas? Comente com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Natália Amarante, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Até logo! Preparamos uma lista de filmes e episódios de séries imperdíveis para você curtir no Dia Internacional do Jazz. Com a presença de nomes como Nina Simone, Count Basie, John Coltrane e Billie Holiday, você pode assistir quando e onde quiser, a partir do dia 30 de abril, no curtaon.com.br, o seu clube de documentários.